galerinha do Fractal Revisa, tudo bem com vocês? Bom, meninos, hoje a gente vai trabalhar frações algébricas, né? O que a gente vai fazer? Para a gente trabalhar frações algébricas, a gente vai trabalhar com apenas dois assuntos iniciais, que é o critério de existência, ou a condição de existência, e a gente vai trabalhar algumas coisinhas falando sobre fatoração, tudo bem? Então, o nosso ponto central hoje é critério de existência, ou a condição de existência, e fatorar algumas fraçõezinhas algébricas. Então tá, dentro das condições de existência, você tem aquela coisinha que você aprendeu lá atrás, lá no seu fundamental, que falava o seguinte: para uma fração existir, o seu denominador nunca pode ter o valor zero. Então vamos lá, vamos para a nossa primeira perguntinha, né? Qual é a condição para que essa fração exista? Este denominador, que é o y menos 13, ele tem que ser diferente de quem? De zero. Olha a nossa desigualdade aqui, que bacana, diferente de zero. Olha que legal, como é que a gente vai resolver isso aqui? Você pode levar para lá positivo, ou seja lá o que você quiser fazer, mas vamos fazer no método de lógica. Qual é o valor que eu coloco aqui que vai dar zero? É o 13 positivo. Se eu colocar o 13 positivo aqui, não vai dar zero? Sim. Então, esse y não pode ser 13. Ou você também pode resolver daquela formulazinha assim básica, né? Ele está subtraindo, vai passar para lá o quê? Somando. Então, qual o único valor que y não pode admitir? Para que essa fração aqui exista, o y tem que ser diferente de 13. Professor, por que ele tem que ser diferente de 13? Pelo simples fato, porque se foi 13 menos 13, isso aqui dá quanto? Dá zero. E se isso aqui der zero, a minha fração ela não existe. Cuidado para você não confundir. Não é a letra, não é a sua variável que não pode ser zero. Nesse caso, ela pode até ser. Quem não pode ser zero é o valor da expressão. Tá vendo que a variável, a expressão aqui, se eu colocar 13 no lugar do y, isso vai dar zero? Então, a variável ser zero é uma possibilidade. Agora, a variável ser 13 não pode acontecer. Então, a gente coloca um critério de existência para que ela exista. Agora, vamos para a nossa fatoração. Meninos, para fatoração foi aquilo que a gente discutiu em sala. Você tem que saber o que é um trinômio do quadrado perfeito. Você tem que saber fazer as fatorações, que é a aula passada. É só você dar uma olhadinha na aula passada do Fractal Revisa, que eu comento sobre as fatorações, né? Como que fatora um trinômio do quadrado perfeito, como que fatora uma soma pela diferença, como que você coloca um termo em evidência, como que você faz agrupamento. Se você não souber essas matérias, se você não der uma olhadinha e estudar sobre isso, você não vai ficar perdido aqui, ó. Você não vai dar conta de fazer. Então, para você fazer essa parte, que são as fatorações, você precisa de ter aquele conteúdinho da matéria passada. Então, vamos começar. Então, a nossa ideia aqui é o seguinte: quando eu olho para essa fração, eu quero resolver ela da sua forma mais simples possível. Aí você vai olhar a parte de cima e depois você vai olhar a parte de baixo. Quando eu olho para a parte de cima, eu vejo que eu tenho algo em evidência. O que está em evidência na parte de cima? Está em evidência na parte de cima quem? O 8. Depois que eu coloco o meu termo em evidência, o que sobra? Me sobra as letras, né? Por quê, professor? Porque lembra daquela brincadeirazinha que a gente fez lá, ó? Quando eu coloco o termo em evidência, esse termo eu vou ficar dividindo aqui, né? 8 dividido por 2 é 1, 8 dividido por 2 é 1, e se é 1 não precisa aparecer. Então vamos lá. E a parte de baixo, quando eu olho, tem algum termo em evidência aqui? Tem. Olha que bacana, o 2. Se o 2 está em evidência, o que me sobra? N menos M. Olha que bacana. Cuidado com o que você está fazendo. Faz com atenção, tá bom? Agora, tem como eu simplificar isso aqui? Tem. Como que eu simplificaria isso aqui? Muito simples. Repara essa parte numérica aqui, ó. Essa parte numérica, ambas são divisíveis por 2. Então, o que você vai fazer? Vai dividir aqui em cima por 2 e aqui embaixo também. Quanto que é 8 dividido por 2? 4. O
que me sobra? M ao quadrado menos N ao quadrado. E embaixo, o que me sobra? 1. N menos M. Agora é o seguinte, esse critério de 1 é uma pergunta que vocês me fez bastante em sala de aula. Professor, se eu quiser deixar esse 1 eu posso? Pode, sua conta não vai estar errada não. Professor, e se eu não quiser colocar esse 1, tem problema? Também não tem não, tá bom? Então, esse 1 aqui fica a critério de vocês, ele está aqui ou não. Até mesmo porque esse 1 está multiplicando esses dois valores, né? E 1 multiplicado por qualquer coisa é qualquer coisa, beleza? Meninos, é o seguinte, agora nós vamos fazer essa simplificaçãozinha aqui, tá? Muito cuidado, tá? Porque eu olho aqui em cima, eu não tenho termo em evidência, não é quadrado da soma pela diferença, então aqui em cima eu não posso fazer nada. Não tenta achar o que não existe. Vocês estão tentando achar onde não existe nada. Se eu olho o A menos 2B, isso aqui não tem nada em evidência, não tem nada demais. Então eu vou olhar para onde? Para baixo. Repara o seguinte, eu tenho 1, 2, 3 termos. Então isso aqui é um trinômio. Para isso aqui se tornar um trinômio do quadrado perfeito, eu tenho que ter quadrados no primeiro, quadrados no segundo. E lembrar que esse meio aqui tem que satisfazer, né? A aulinha passada. Se não lembrar das fatorações, vai ser muito difícil compreender essa matéria. Então, olha lá a aulinha de fatoração, tudo bem? Então, é o seguinte. Quando eu levo para isso aqui, como que eu fatoro um trinômio de um quadrado perfeito? Vamos lembrar? Raiz do primeiro, raiz do último. Lembra disso? Extraiu a raiz do primeiro, extraiu a raiz do último. Então agora é só a gente fazer isso aqui, ó. Raiz quadrada de 4a elevado ao quadrado. Raiz quadrada de 4 é 2. Raiz quadrada de a ao quadrado é a. Raiz quadrada de 16b ao quadrado. Quanto que é a raiz quadrada de 16? 4. E de b ao quadrado? B. Agora, meninos, o que você tem que prestar muita atenção agora na hora da nossa fatoração é olhar para isso aqui, ó. Para esse sinalzinho. Olhando para esse sinalzinho é quem? É menos. É ou não é menos? Menos. Então, como é que a gente faz isso aqui, ó? 2a menos 4b elevado ao quadrado. Olha que legal. Meninos, o que é 2a menos 4b? Repara que aqui você tem algo que está em quê? Evidência. Olha que bacana, meninos. O que é 2a menos 4b? É 2a menos 4b multiplicado por 2a menos 4b. Eu posso tirar o que está em evidência? Óbvio que pode. Você pode não, você deve. Então isso aqui ficaria assim, ó, 2a menos 4b, que multiplica 2, que sobraria a menos 2b. Opa, vamos errar aqui. 2b, certinho? Consertamos aqui, beleza. Então, como que nós podemos escrever agora a nossa situação? Agora nós podemos escrever ela assim, ó, a menos 2b sobre 2a menos 2b, que multiplica 2a menos 2b. Repara que o a menos o 2b, aqui está todo mundo multiplicando. Se tiver todo mundo multiplicando, não tem problema não. Você vem aqui e faz aqui, ó. Simplifica a parte igual. Lembra disso na sala? Então, o que me sobra? A menos 2b dividido por a menos 2b é 1. Sobre 2 vezes 2 é 4. O que me sobra? A menos 2b. Então, muita atenção na hora de fazer essas distribuições. Você viu que eu coloquei um termozinho novamente em evidência. Professor, por que você colocou isso aqui em evidência? Meninos, não daria para simplificar, porque aqui é 2a e aqui é menos 4b. E lá em cima é menos b sobre a. Então, nessas condições, é só prestar um pouquinho de atenção para não errar, né? E se der para colocar em evidência novamente, coloca. Tudo bem? Lembre-se que a nossa ideia é fazer o quê? O mais simples possível, certinho? Você tem que simplificar o máximo que você puder, beleza? Galera, boa sorte para vocês, bons estudos e novamente lembrando,
para a provinha que a gente vai fazer ser fácil, temos que treinar bastante as fatorações, que são os exercícios anteriores, beleza? Boa sorte para vocês, boa prova!